dia, meus irmãos, tudo bom? Aqui é o Felipe Pereira, é Felipe Costa, né? Só abrindo os parênteses. Mas estamos aqui para a gente continuar o nosso estudo a respeito de eclesiologia, o estudo da revista. Semana passada a gente não teve a possibilidade não, nós tentamos gravar. Inclusive, esse vídeo que estamos gravando agora para vocês, se tivesse aquele negocinho que faz de take, eu acho que já seria bem um 15º, sem mentira nenhuma. A gente encontra um pouco de dificuldade para fazer isso, né? Mas a gente vai direto ao ponto. A gente vai continuar o nosso estudo a respeito de eclesiologia, que é o estudo da igreja, né? Logia é estudo e eclésio é igreja. A gente continua falando sobre igreja. E nesse vídeo a gente vai tentar colocar os slides para os irmãos estarem vendo na tela, mas é primordial que o irmão ele tenha a sua revista, né, em mãos, para que vá acompanhando. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente tem feito nas salas. A gente lê a revista, vai comentando, vai discutindo, abre o texto bíblico. E segundo, se você puder usar a sua Bíblia, use sua Bíblia, tá? Tem em mão, eu não vou colocar no vídeo, não vai aparecer na tela para vocês, tá? O que eu vou tentar colocar são algumas aplicações, então que os irmãos eles estejam se atentando para isso, tá bom? Então vamos começar. Nós paramos na última aula, o menino ministrou para vocês, o Jefferson ele ministrou para vocês na nossa última aula presencial, que agora é só aula virtual, videoaula. A gente vai continuar na 7ª lição, que são palavras que descrevem os membros da igreja, tá? Eu vou botar esse texto. São palavras das quais as pessoas, os membros, no contexto de igreja, se entendem, se conhecem, falam. É o famoso evangeliquez dentro da palavra. Você começa a falar, né, com o irmão, o cristão, o peregrino, tem tantas formas. E agora no contexto de igreja a gente vai ver de onde saiu. Poxa, será que cristão está na Bíblia? Foi Jesus que falou para os irmãos se chamarem de cristão? Como é que iniciou? Então a gente vai ter uma noção a respeito disso. Mas beleza, então palavras que descrevem a igreja. Essa aula é dividida em 2 aulas. Eu vou ver se eu gravo a segunda aula também, tá? Vamos continuar. Então, o nosso texto básico ele está em Efésios 4, de 11 a 16. Pedi que o irmão ele abra na sua casa, abra seu telefone, seus smartphones, seu tablet, ou até sua Bíblia mesmo física para a gente ler esse texto. É um texto bastante conhecido, é um dos textos mais conhecidos quando a gente vai falar de dons espirituais na igreja, né? Por quê? Qual é o motivo deles? Então o texto básico é Efésios 4, 11 a 16. Eu vou estar lendo com os irmãos. 4, 11 a 16. Vamos lá. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu povo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado está consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu propósito, o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, lido esse nosso primeiro texto, né? A gente vai ter aqui as recomendações na revista. E aí o nosso versículo-chave é o quê? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o alvo da nossa lição hoje, para isso vai botar esse quadrozinho aí, aquele quadro que normalmente a gente já usa, né? O aluno ele vai saber o quê? Refletir que o significado, ele vai refletir sobre o significado das 5 palavras que descrevem os membros da igreja de Cristo. Cristão, irmãos, crentes, peregrinos e servos. Ele vai poder sentir a necessidade de dar um bom testemunho de Cristo. E terceiro, ele vai saber agir conforme as atitudes de um verdadeiro cristão, tá? Então a gente vai começar a leitura do nosso texto. Então, meio que a aula ela vai ser essa. A gente vai pegar essas 5 palavras, cristão, irmãos, crentes, peregrinos e servos. Então vamos começar nessa parte introdutória da lição. Vamos lá, o corpo de Cristo
A igreja é composta de homens e mulheres que voluntariamente se renderam ao Espírito Santo e entregaram a vida ao controle de Cristo. Essa conversão de propósito acontece por intermédio da graça de Deus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois das famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, nós passamos a ser como um corpo, participar de uma congregação, por intermédio de quê? Da graça do nosso Deus que veio até nós. Não somos nós que vamos até o nosso Deus, já é uma coisa que a gente deixa latente nisso. Então, por intermédio da graça do nosso Deus, nós nos achegamos mais a Deus. Então, nós somos concidadãos dos santos. Nós somos cidadãos unidos. A gente participa de uma congregação de pessoas que são separadas por Deus para estarem se relacionando. Sobre o quê? Somos uma família de Deus e somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamentos são esses? São aquelas palavras das quais toda a doutrina que o Jesus Cristo deixou com seus apóstolos e eles deixaram como fundamento da nossa verdade. E o próprio Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Então, o exemplo que a gente até teve nas últimas aulas, né, que o Jefferson falou, nessa parte da engenharia, que a fundação ali, o que vai manter firme, o que nos manterá firme, a nossa fundação, a nossa sapata, ela vai ser a pedra angular, ela vai ser Jesus Cristo. Ele é o nosso alicerce, ele é a nossa base. Então, de base disso, com essa base, então a gente entra nos fundamentos dos apóstolos, que a gente pode chamar, que são a viga baldrame, que são a estrutura secundária, essa parte secundária, da qual ela transmite a carga para a fundação e a fundação leva para o solo. Então, o fundamento dos apóstolos, ele está um pouco mais aberto, ele está mais explicado. Paulo explicou coisas que Jesus Cristo não pôde falar, que Jesus Cristo não pôde falar. Acho que não teve ali seu tempo. Tudo que ele tinha que falar, ele falou. Pedro, ele fundamentou muitas coisas também. Tiago, o escritor de Hebreus, que aí alguns dizem que é Estevão, que diz que é Paulo, a gente não vai entrar nisso, a gente não tem tempo, mas é sobre esse fundamento. Então eles melhoraram a palavra de Deus e chegamos aqui, chegamos numa família que tem um propósito, somos concidadãos, são pessoas separadas. Agora, os membros da família de Deus convivem em unidade a despeito das diversidades. A despeito das diversidades. São o padrão de fidelidade para os não regenerados, têm a missão de adorar a Deus, são como Jesus, andam em comunhão uns com os outros, servir uns aos outros e anunciar boas novas da salvação aos perdidos. Então, nesta lição, nós vamos conhecer algumas palavras que orientam como deve ser o nosso comportamento neste mundo. Então, a partir do momento que somos regenerados pelo Senhor Jesus Cristo, através da sua graça, então a gente chega, é meio que nós não chegamos, né? O Senhor Jesus Cristo, através da sua graça, nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo, com a sua maravilhosa graça, chega até nós, cristãos que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Somos salvos. Se estivesse tudo bem, se a gente tivesse salvo, por que a gente não foi morar logo lá no céu? Deus, ele tem um propósito para cada um. Deus quer nos alcançar, Deus quer nos regenerar, Deus quer nos santificando nesse processo. Então, é aí que pessoas regeneradas, grupos de pessoas regeneradas, salvos num determinado local, numa igreja local, elas vão se reunir. E ali elas vão passar a se relacionar como os cristãos. E aí a gente vai ver vários exemplos, vários fundamentos, várias doutrinas desse relacionamento. Inclusive, até quando o irmão está em pecado, a gente vai ter que tirar ele. Mas só de falar disso, de estar entrando, conversando, falando a respeito do irmão, existem formas com que a gente vai se tratar, né? Formas com que a gente vai se chamar, né? Lógico que pelo nome, mas também existem alguns tipos e palavras que a gente vai ver hoje que são as que nos descrevem, né? Que descrevem os membros da igreja. Então, a primeira a gente vai começar com cristão, a palavra cristão. Da onde saiu essa palavra cristão? O fulano, o Atos, ele é um cristão. O Pedro Júnior, rapaz, ele é um cristão. Mas por que cristão? O que quer dizer isso? Então, a gente vai lá para o primeiro ponto. Eu ia pedir agora para o irmão Clécio ler, mas só que não dá, né, infelizmente, mas o irmão Clécio vai gravar um vídeo, o irmão Francisco Clécio vai gravar um áudio no WhatsApp, ele lendo na próxima lição. Prometo para vocês. Então, vamos lá. Não muitos anos depois da ressurreição e ascensão de Cristo, este nome familiar foi usado como um apelido para descrever os membros da primeira igreja gentílica.
em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Então, o termo cristão se compõe da palavra grega que significa Messias ou Cristo, ungido. Mas a terminação latina usual, que significa partidário de, tá? Então, a junção dessas duas palavras indica seguidores de Cristo. Então, olha lá. Então, a gente já tem uma noção, a gente já tem um entendimento que, biblicamente, a palavra cristão ela foi criada pelo quê? Ela foi dada para pessoas que estavam fora da igreja, fora daquela igreja do primeiro momento, que eram ali os judeus. Né? Era uma igreja gentílica, não judeus, gentios. Então, foi referido às pessoas que não eram judeus convertidos. E aí começaram a chamar aquele povo que são os cristãos lá. E o significado literal vai ser seguidor de Cristo. Cristão já é um pouco até óbvio pra gente, né, na nossa linguagem, mas é um seguidor de Cristo. É muito provável que a palavra cristão tenha sido criada pelos gentios, principalmente pelo fato de que na Antioquia não havia muitos judeus. E os judeus costumavam chamar os cristãos de nazarenos, o que para eles era um termo depreciativo, porquanto Nazaré era uma aldeia insignificante. Era um nome bem conhecido pelo rei Agripa. O nome cristão era um nome muito conhecido pelo rei Agripa. Sua reação ao testemunho de Paulo foi mais uma expressão sarcástica do que um sinal de verdadeira convicção de fé. Quando disse, Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Então, uma outra situação que a palavra cristão foi usada foi quando Paulo está lá na sua defesa, né? Ele foi preso lá no livro de Atos, e aí ele tá apelando para várias instâncias, vou contextualizar. Então o rei Agripa chega e fala, rapaz, tu quer que eu seja? Já estava tão difundido essa palavra cristão, já havia várias conversões nessa época, que ele falava, rapaz, agora tu tá querendo me persuadir para me vir, e eu quase me torno, a palavra até fala, por pouco me persuades a me fazer cristão. Então, a defesa de Paulo ela é tão excelente, eu convido o irmão a estar lendo Atos 26, que vai falar, Paulo ele vai fazer ele vai fazer uma defesa da fé cristã de Deus, de Jesus Cristo, impressionante. Então, como já era conhecido, né, durante aquele povo, o povo que era gentil, pessoas gentios, não eram judeus, e essa palavra, a palavra cristão. Então, o rei Agripa, num alto escalão, já falou, Paulo, poxa, tu quer que eu seja cristão? Então, as pessoas que seguiam a Cristo, seguidores de Cristo, tinham esse entendimento, tinham como é que eu posso dizer? Eles tinham descreviam ele, era uma característica. Mas esses seguidores de Cristo aí, dessa nova religião, então, naquela época, né, a falar. Então, Paulo não emprega a palavra cristão nas suas cartas, mas usa uma frase bem semelhante. Conheço um homem em Cristo, né? Então, Paulo ele nunca falou cristão. Lembra das suas cartas? Paulo, o maior profeta do Novo Testamento, o principal apóstolo do Novo Testamento. A Igreja Católica pode questionar nisso. Mas, o que ele fala? Ele não chega a falar a palavra cristão. Só que o sentido da palavra cristão que a gente acabou de ver, que é o quê? Seguidores de Cristo, mas ele usa uma outra. Conheço um homem em Cristo. Então, eu conheço a pessoa em Cristo. Logo, um seguidor de Cristo, logo que um cristão. Então, esse é o entendimento da palavra cristão. O cristão vive em Cristo. Como a palavra vive no solo e assim produz fruto, o nome cristão generalizou-se de tal forma que em pouco tempo todos os membros das igrejas de Cristo foram assim chamados. Não houve outro nome que representasse tão bem os discípulos de Jesus Cristo. Então, por que a palavra cristão é a primeira que a gente está vendo aqui e o que está acontecendo nesse contexto? Porque ela foi a mais difundida, foi a mais que pegou, a que colou, entendeu? A palavra cristão. Então ela nasceu ali, né? As pessoas começaram a chamar o nome de cristão no primeiro século, principalmente aqueles crentes gentios, né? Que eram convertidos. A salvação chegou ali primeiro para os judeus e depois se estendeu, né, através daquela visão que Paulo teve, entendeu, compreendeu. Mentira, Pedro entendeu, compreendeu, e Paulo ele começa a levar essa verdade aos gentios, aos crentes que estavam, os cristãos que estavam vivos, as pessoas que estavam passando a ser cristão, que não eram judeus, né, começaram a ser. Então, essa palavra primeira ela foi muito difundida, tá? Então hoje a gente vai, a revista ela vai trazer aqui um questionamento.
O termo cristão é usado por diferentes igrejas e pessoas espalhadas pelo mundo, como igrejas evangélicas e católicas, por exemplo. É uma consideração a ser feita. A palavra cristão, ela é tanto para evangélicos, usa esse tipo de terminologia, de forma de descrever a pessoa, como católicos e outros tipos de pessoas. Inclusive, alguns espíritas usam a palavra cristão também. É uma coisa que é um pouco... como ela é muito inicial, é uma expressão muito antiga, lá desse primeiro século da igreja, né? Então você acha que ele está sendo corretamente empregado? É uma pergunta que a gente faz. Com certeza vai ser de forma retórica, porque o irmão não tem como responder. Mas você acha que está sendo corretamente empregado? O que é necessário para uma igreja e para uma pessoa merecer de fato ser chamada cristã? Por que a revista ela vem tentar trazer a nossa reflexão? Porque a gente acaba de entender que cristão, ela, na essência, no início do seu entendimento, da sua caracterização, quando a gente começou a falar isso, ela era para quê? Era para pessoas que seguiam a Cristo, seguidores de Cristo, né? A definição melhor. A definição de Paulo vai ser o quê? Conheço um homem em Cristo. Será que hoje em dia a palavra cristã ela tem sido empregada de forma coerente, de forma verdadeira? Ou só aquelas pessoas que estão na igreja, fazem parte da igreja visível, é uma coisa que a gente já comentou sobre a igreja visível e a igreja invisível. Será que hoje a gente fala, olha isso, o cristão, será que ele tem dado um testemunho para ser uma pessoa na qual merece ser associado a essa palavra? A palavra cristão, ele é um seguidor de Cristo. Conhecemos um homem em Cristo. Olha, conheço o Pedro Júnior. Pedro Júnior é um cristão. Então, se ele está falando que o Pedro Júnior é um cristão, quer dizer que ele é um seguidor em Cristo. Então, eu conheço um homem em Cristo, né? Ele segue os propósitos. O que vocês acham? Tem sido bem empregado nas nossas igrejas? Então, vamos para a segunda parte aqui. Agora, o item 2 da nossa revista. A segunda palavra, né, que descreve os membros da igreja, a gente está tratando aqui, são irmãos. A palavra irmão, nosso irmão em Cristo. Eu acredito que essa é a principal palavra usada, né? Ô, meu irmão, tudo bom? Algumas igrejas, a gente vai conhecer jargões de algumas igrejas, né? Na paz do Senhor, meu irmão. Tem outros jargões aí que estão me fugindo a memória aqui. Mas a palavra irmão, ela é muito utilizada para o quê? Para caracterizar eu estar falando com uma pessoa que acredita na nossa mesma verdade. Assim como a palavra cristão, né, vai te caracterizar como uma pessoa que segue a Cristo. Então, quando eu chamo a pessoa de irmão, eu também vou estar caracterizando ela. Mas onde ela nasceu? Por que ela está aqui? De onde ela está vindo? Então, a gente vai continuar a leitura. Então, um dos retratos mais bonitos do crente se acha na pequena carta de Paulo, que Paulo escreveu a Filemon de Colosso, depois que seu escravo, Onésimo, que tinha fugido, se tornou um cristão. Já cristão. Desculpa. No período de Paulo, vemos a transformação que o Evangelho traz. Que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito mais acima dos escravos, mas como irmão caríssimo. Filemon 15:16. A pessoa que aceita Cristo como seu Salvador é meu irmão. Então, o que o Senhor vê em comum entre irmãos de sangue e família? A origem e a natureza. O que se vê em comum entre irmãos de sangue é a família, a origem, a natureza. Então, Paulo está trazendo aqui um novo conceito, né? Que ele está trazendo já mais para o conceito de família. Pessoas que foram criadas juntas, que têm a mesma origem, vão para o mesmo objetivo. As famílias, elas são assim. Por conseguinte, todos os remidos possuem a mesma natureza. Foram lavados pelo mesmo sangue purificador e são considerados raça eleita. A gente vai falar sobre raça eleita na próxima. Quer dizer, a gente já falou sobre raça eleita. E membros da família de Deus. Então, são considerados raça eleita e membros da família de Deus. Então, nós tivemos a mesma origem. Uma família, geralmente, ela sai do mesmo lugar. Ela tem a mesma origem. O pai, né? Eles estão se relacionando aí. Os irmãos na sua casa, vocês vieram do mesmo lugar. Vocês vieram de uma pessoa, da mãe ou do pai. Então, nós que fomos regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, que iniciamos a nossa caminhada com Cristo, juntos, do mesmo lugar, nós podemos ser tratados como irmãos, né? Somos da mesma família, né? O nosso Pai é Deus e nós somos, através do nosso irmão maior, que foi Jesus Cristo, porque ele também é filho do nosso Deus, mas no sentido de sermos irmãos com os mesmos objetivos
indo para o mesmo lugar, fazendo parte da mesma família de Deus. Esse é o conceito de irmão. A igreja, então, é a família de Deus. Por isso, seus membros se chamam uns aos outros com o termo irmão ou irmã. Cada um está ciente de que faz parte desta grande família, estruturada sobre o maior dos mandamentos, o amor, que é evidenciado na prática. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, Jesus Cristo ele deixa bem claro o que vai ser o alicerce dessa terminologia irmão, né? Do mesmo jeito que temos como família que amar os nossos irmãos, ter um relacionamento saudável com a nossa família, com o meu irmão. Eu tenho uma irmã que ela mora em Portugal, mas eu tenho esse relacionamento de amor com ela, mando mensagem, às vezes a gente se fala, tá um pouco longe, mas ela é minha irmã, a gente é ligado por um traço de amor. E na igreja como um todo, a gente vai passar por atitudes por situações das quais existem problemas entre irmãos, né? Às vezes o irmão falou uma coisa mais difícil, complicado, mas assim como o laço que une uma família terrena, né? Esse laço é ligado e a gente entende que eles não podem ficar brigados, eles não são irmãos pro resto da vida. Da mesma forma na igreja. E Cristo ele deixa claro pra gente o que vai ser esse laço. É o amor. A gente tem que continuar em amor. Então, se em determinados momentos, determinadas situações a gente vai precisar usar de uma palavra de exortação com o irmão, né, com o nosso irmão, a gente tem que usar o quê? Em amor. A gente tem que levar e entender que o amor de Jesus Cristo é o principal mandamento. A gente tem que amar. Às vezes dá raiva, às vezes tem pessoas que são difíceis, né, que complicam, mas só que em amor a gente vai tentar nos relacionarmos com esse irmão, né? Então, uma pergunta que fica: o que significa na prática os cristãos serem irmãos em Cristo? O que significa na prática? Como agem os irmãos de sangue quando discordam? E quando precisam de ajuda? E quando estão tristes ou alegres? Então, como devemos agir com nossos irmãos em Cristo em situações como esta? Como é que a gente deve viver em situação de tristeza e alegria, de ajuda? Assim como com a minha irmã, que somos ligados por um laço de sangue, né? Somos ligados pelo laço terreno de sangue, de amor, de origem, a mesma criação. Eu tenho que ajudá-la, independentemente do que for, eu tenho que ajudá-la porque ela é minha irmã. Eu acho que é um conceito comum de graça comum. Até uma pessoa descrente, ela vai fazer o quê? Ela vai amar seu irmão, ela vai tentar ajudar seu irmão. Imagine nós que agora temos um entendimento a respeito da Escritura, da verdade, que entendemos que somos nascidos num só sangue de Cristo Jesus. Como mais eu vou lidar com meu irmão? Né? Acho que mais ainda, acho que até maior que um laço de sangue. Jesus Cristo ele vem ensinar isso pra gente. Que o laço familiar terreno é uma coisa. Agora, os irmãos da fé teria que ser maior. A nossa origem, para onde a gente vai, aonde é a nossa pátria agora são os nossos irmãos. Então devemos amar, devemos ajudá-lo, o mais difícil que seja. Eu gosto de tirar essas brincadeiras, porque realmente às vezes tem irmãos que não dificultam, né, um pouco pra gente. Mas imagine nós, né, em nossos delitos e pecados, o quanto dificultamos, né, para Deus, como pecamos, erramos o alvo, né, e devemos amá-lo, independente do que for. Então agora a gente vai para o item 3, nós já vimos agora 2 itens, né, 2 palavras que descrevem os membros da igreja. A gente começou com o mais conhecido, mais difundido, que é o cristão, né, o nome cristão para ser relacionado na igreja, para chamar, eu acho que o mais antigo. Depois a gente vê a segunda palavra, que é irmão, que foi introduzida ali pelo Paulo, quando ele fala para Filemon que ele tinha um escravo que tinha sido fugido, o Onésimo. Então, não era para tratar mais ele como escravo, mas sim como irmão da fé. Assim como as famílias têm irmãos, Paulo estava aconselhando a tratarmos pessoas que cresceram, que nasceram de novo, nasceram de um laço de sangue muito maior, que era o de Jesus Cristo, para tratarmos como irmão. E o terceiro agora é crentes fiéis, está aí na sua revista. A gente tem algumas referências de Atos e de Timóteo. A gente vai abrir no livro de Timóteo para entender bem. A gente vai fazer uma explicação mais no texto bíblico,
Paulo orientando ao irmão Timóteo de como ele deveria proceder com os crentes e os fiéis da igreja. Então vamos abrir lá em 1 Timóteo. Pegue sua Bíblia, eu estou vendo que você não está pegando sua Bíblia. Pegue sua Bíblia para ler. 1 Timóteo 4. Você que pegou, não se importe com a minha chamada. 4:12. 1 Timóteo 4:12. Crentes e fiéis. Vamos lá. Quanto a... Estou em 2 Timóteo. Me perdoe, meus irmãos. 1 Timóteo 4:12. Cara, tem uma câmera gravando ali, é muito difícil. Desculpa, pessoal. 4:12. Vamos lá. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, uma palavra que a gente vai conhecer bastante aqui agora são fiéis, né? Torna-te padrão para os fiéis. Paulo está falando isso para o seu discípulo, que alguns acreditam que ele era muito novo, mas nem tão novo, por volta dos 40 anos. Vamos lá. Os fiéis são literalmente aqueles que creem. Em 1 Timóteo 4:12, que a gente acabou de ler, onde está escrito padrão dos fiéis, significa uma expressão visível. Padrão para os fiéis, uma expressão visível. Em Gálatas 6:14, o apóstolo Paulo dá outro nome para a expressão, dizendo: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas? Que tipos de expressões visíveis os fiéis podem expressar? Então, um crente, um fiel, torna-te padrão para o fiel. Torna-te uma expressão visível para as pessoas. Paulo ele vai falar lá em Gálatas que existem alguns tipos de expressões visíveis que o crente precisa ter. E a gente vê aqui nessa orientação para Timóteo. Ele vai abrir várias expressões, várias marcas, né? Expressões visíveis que a gente pode expressar. Então, a primeira é essa na palavra. Torna-te padrão. Você é um fiel, então torna-te uma expressão visível na palavra. Então, é uma característica de um fiel, de uma pessoa, tornar o quê? Ser visivelmente fiel, ser um padrão na palavra. O que é na palavra? Vamos ver aqui. Isto é, na maneira de falar, na conversação diária. Os crentes e fiéis não devem ter conversas impuras e vazias. Antes, suas palavras devem ser temperadas com graça, com bondade, com amor, com tudo, dando assim testemunho de Cristo. Então, na palavra, um crente, um fiel, ele vai dar testemunho desse nome que foi empregado, porque fiel ele tem que ser o quê? Uma expressão viva. Então, tem que ser um testemunho aberto, ser uma pessoa verdadeira. Como é que ela é caracterizada? Na palavra, na forma com que ela fala. O pastor Carlos ele gosta de utilizar muito, eu acredito que não foi só comigo, mas ele gosta muito de utilizar aquela brincadeirinha do Salmo 1, né? Quando ele chega numa roda com as pessoas, né, elas estão conversando, essa daqui é a roda dos esclarecedores, porque lá no Salmo 1 vai falar dos escarnecedores. Então, não te assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que falam, mas sim os esclarecedores. Será que você tem sido um esclarecedor na palavra? Será que você tem... As pessoas analisam, ouvem a tua forma de falar, de agir, e ela te caracteriza como um fiel, como uma pessoa, como um crente? Quando conversam com você, pela sua maneira de falar, seus parentes, amigos e colegas descrentes, percebem que você é diferente? Desculpa. Porque suas palavras têm a marca da fé que professa em Jesus Cristo? Será que as pessoas elas têm olhado isso em você? Você tem sido caracterizado como um cristão? Você tem sido caracterizado como um irmão dentro da igreja? E você tem sido caracterizado como um fiel? Uma marca, uma expressão viva na palavra, na forma com que a gente está falando com as pessoas? Será que dentro da igreja nós temos sido pessoas assim? Beleza. Mas e fora da igreja? Na igreja universal de Deus, onde só Deus ele pode ver quem são os membros dessa igreja. Será que a gente tem sido exemplo disso? Próximo tópico, no procedimento. Expressar fidelidade no estilo de vida ou comportamento. A maneira ideal de viver é conseguida quando nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus, compartilhando suas virtudes como amor, pureza,
santidade e vários aspectos do fruto do Espírito. Então, a segunda recomendação que Paulo ele vai falar lá para o Timóteo, para ele ser o quê? Torna-te padrão para os fiéis. Torna-te o quê? Uma expressão viva no teu falar, nas tuas palavras, a gente acaba de ver. O segundo agora é no teu procedimento, da tua forma de agir. Será que você está exalando essas virtudes? Que virtudes são essas? Amor, pureza, santidade, em vários aspectos do fruto do Espírito. A gente tem Gálatas 5 para deixar claro para a gente ali que tipo de procedimento, o que você tem que ser feito. Como é que as pessoas têm que associar um fiel, você que é chamado de fiel, nas tuas atitudes? As tuas virtudes estão prevalecendo? Convivendo com você, pelo seu estilo de vida e comportamento, seus parentes, amigos e colegas descrentes percebem que você é diferente porque suas atitudes têm a marca de sua fé em Jesus Cristo? É uma pergunta, um questionamento que a gente faz para a gente mesmo. A maneira como você lida com o dinheiro é correta? Honrando dívidas, evitando os desperdícios com futilidades e agindo com generosidade? Você cumpre as leis de trânsito, as regras da empresa, paga os impostos? Você trata com gentileza, respeito e cordialidade seus colegas de trabalho e seus vizinhos? Então, o teu procedimento ele tem que ser, meu irmão, uma marca de fidelidade. Pessoas que se relacionam numa igreja, pessoas que entram numa igreja e começam a congregar junto, se ela é chamada de fiel, se você é chamado de um crente fiel, como é que tem sido as tuas atitudes? Eu vou ser sério para vocês. Eu tenho procurado, eu preciso buscar ser o quê? Desperdiçar com futilidade. Eu acho que eu preciso ajeitar, coordenar a forma que eu lido com o dinheiro. Leis de trânsito, eu dou uma aceleradinha a mais. Vou ser sincero para vocês. Você tem sido, meu irmão, um exemplo, você tem sido padrão para os fiéis no teu procedimento, naquilo que você tem feito. É um questionamento a ser feito. Você tem sido uma expressão visível, tá? Vamos para o terceiro ponto agora. Então a gente já viu na palavra, nos procedimentos no amor. Esta é a linha mestra de toda a condução cristã. O amor aponta para o espírito altruísta, o cuidado pelos nossos semelhantes como cuidamos de nós mesmos. Então, torna-te padrão, uma expressão viva no amor, eu acho que ela é fundamental. Ele vem falar aqui que é a linha mestra. Eu uso o quê? Eu uso o prumo, né? Eu já estou levando um pouco para a minha área de trabalho, mas eu uso como um prumo. A gente usa um prumo, uma linha, a gente vê o alinhamento na parede, se ela está reta, se ela está coerente, através desse prumo. Então, o amor, ele tem que ser o prumo da nossa vida. Cara, o amor ele é mais importante. Se você obedece, se você deixa de pecar, você deixa de falar palavrão, você deixa de mentir, você deixa de fazer várias coisas. Mas dentro da igreja, por relacionamento com teus amigos, com a tua família, será que você tem agido com amor? Né? Às vezes a gente prefere o quê? O fulano de tal, ele está errado. Está errado. Rapaz, é um entendimento incoerente da palavra, da escritura. Ele lê a palavra, mas ele não faz na prática. Só que se você não fizer isso com amor, se você não entender que o teu irmão, ele está falando isso, o teu irmão, aquele cristão, né, aquele fiel, ele não está agindo em amor e você vai exortá-lo sem amor, com certeza tu vai perder o irmão. Então, o amor, ele tem que ser uma expressão viva das pessoas que se denominam fiéis, crentes fiéis. Próximo ponto, então, torna-te uma expressão viva na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Então, uma fé consciente, a fé objetiva, isto é, uma fé cristã. O sistema doutrinário da igreja é a fé subjetiva, que indica confiança e paz, ambos com sentido de fidelidade, né? Ser um cristão fiel a Deus. Mesmo quando a gente é infiel, Deus ele continua sendo fiel conosco. Mas se você tem um entendimento disso, que Deus ele sempre tem sido fiel contigo, você vai tentar ser fiel também. Mesmo sem vontade de ir para a igreja, no domingo de manhã, depois de um sábado difícil, cansativo, você acorda porque você é fiel. Você acorda de manhã, não, eu vou para a igreja. Você deu o seu nome para participar de tal ministério. Você é um crente o quê? Você tem fé, você tem que ser fiel àquilo que você prometeu. Então você tem compromisso com as coisas. Existe a ser um fiel, é um crente fiel. Conversando e convivendo com você, as pessoas percebem no que você crê, seus princípios e valores cristãos.
percebem que você crê que é pecador, que precisa de Cristo e que só Ele salva, sabem que você crê na vida eterna com o Senhor. Então, as pessoas percebem esta fé em você, que você é um cristão que tem fé em Jesus Cristo. Agora, a gente faz um pequeno parênteses entre o que é ter fé, né? Eu tenho fé que eu vou comprar um carro novo. Isso não é ter fé, você tem um pensamento positivo que você vai comprar um carro novo. Ter fé é você acreditar que Jesus Cristo ele é suficiente para ti. O Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Então, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. É uma melhor tradução do Salmo 23. Então, essa fé, as pessoas veem essa fé, é uma característica de um crente fiel, de um fiel. As pessoas percebem, rapaz, o bicho tá o maior coronavírus aí, e o cara tá bem, tá feliz, o que que tá acontecendo? Porque você está sendo padrão, você está sendo uma expressão viva, você está sendo um fiel. Você tem esperança de que isso vai passar, que Deus ele é soberano. Quer dizer que Deus ele permite o mal? Isso aí já é outra coisa, já é um outro entendimento, né? Já é um outro estudo. Quando surgem assuntos como homossexualismo, sexo fora do casamento, aborto, divórcio, reencarnação, mediunidade, as pessoas percebem no que você crê e de onde vem a sua fé? Então, essa aqui é uma parte bem um pouco impactante. Será que as pessoas dentro da tua sociedade, de onde você está inserido, quando vem temas que para a sociedade eles até entendem, compreendem, tem pastores que já praticam homossexualismo, que falam que não tem problema se você tem sexo antes do casamento. Eu já vi até o pastor falando que você tem que ter um sexo com compromisso, mesmo não sendo casado, é errado. Então, será que as pessoas estão vendo em você a tua fé, o que você segue? Tá doido? Pô, tá errado, infelizmente. Não dá, isso aí não dá, não tem coerência. Aborto, é doido, é uma vida. Será que as pessoas, ou você tá... a sociedade deixa, é aberto, a Bíblia deixa aberto. Foge disso, meu irmão. Quinto, na pureza. Tanto mental como física. Os crentes e fiéis são os que entregam seus pensamentos e seus impulsos aos cuidados de Cristo, sendo, portanto, puro em sua conduta diária. Então, será que você tem sido uma expressão viva, denominada, você tem sido um crente fiel na pureza? Você tem buscado se purificar, se santificar, você tem buscado a santificação? A orientação de Paulo para Timóteo é que ele buscasse, ele tinha que ser um exemplo. E nós, como cristãos, a gente tem que entender que somos chamados de crentes fiéis, a gente tem que ter pureza. Nós temos que ser crentes, temos que ter pelo menos essa pureza mental no nosso agir. As pessoas do seu convívio consideram você uma pessoa pura ou maliciosa? Suas conversas e atitudes evidenciam pureza, né? Às vezes tem algumas formas de falar, algumas coisas que a gente trata, que a gente comenta com as pessoas, que acabam saindo de forma não pura, sem pureza, por mais que a gente esteja inserido no mundo assim. Mas nós fomos chamados para sermos diferentes, para sermos pessoas diferentes. Vamos continuando, a gente já está terminando. Tenha calma, não saia, não bote pausa, não vá no banheiro. Ou você pode botar pausa, ir no banheiro e voltar, é diferente. Nossa, isso é muito diferente, mas tudo bem. Então a gente vai aqui, a gente terminou a terceira forma das palavras que descrevem os membros da igreja. Então a gente já viu cristão, a gente já viu irmãos, e a gente viu agora crentes e fiéis. E aí a gente fez uma leitura meio que expositiva do texto de 1 Timóteo 4, né? Quando Paulo está orientando ali Timóteo para ser o quê? Uma expressão viva. Então, para ele ser um fiel, e a gente usa a palavra fiel, crentes fiéis, quando ele fala, torna-te padrão para os fiéis, de que ele tinha que ser o quê? Uma expressão viva, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E agora a gente vai para o próximo ponto. Indo para o próximo ponto, então, meu irmão, para o próximo ponto agora, peregrinos, é o item 4. Esse peregrinos ele vai ser retirado de Hebreus 11, 13 a 16. Eu acho que vai ter a leitura dele aqui, a gente vai... Não, vamos ler. Pegue sua Bíblia aí, eu vou dar o mesmo tempo que eu estou abrindo aqui para você abrir. Vamos lá em Hebreus. Hebreus tem sido meu tema de estudo nesse tempo de coronavírus. E admito para vocês que não é fácil, porque
eu tentei, não estou tentando isso somente no superficial. Como o livro de Hebreus ele faz muita menção ao povo judeu, então eu estou tendo que entender muito o conceito do povo judeu para mim poder estar entendendo de como ele é aplicado. Então, eu até aconselho, eu vou até depois mostrar o livro que está me ajudando com isso, e eu até recomendo aos irmãos. Então vamos lá, Hebreus 11, 13 a 16. 13 a 16, vamos lá. Todos estes morreram na fé. Ele está falando sobre os patriarcas. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, peregrinos sobre a terra, vai até 16, vai até o 16, tá? Porque os que falam deste modo manifestaram estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de serem chamados o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, o entendimento aqui dos profetas, o que o escritor de Hebreus está querendo passar, é de que as pessoas elas não estavam preocupadas com agora. Eles estavam sendo peregrinos nessa terra, pessoas que vêm, caminham, andam e vão. A gente vai ler o texto aqui, mas o entendimento, o contexto do texto aqui, ele está falando dos patriarcas, que eles não olharam, eles não se preocupavam com aqui e agora somente. A pátria deles era no céu, não aqui na terra. Mas vamos ler lá aqui a descrição do texto. Outro nome dado aos membros da igreja de Jesus é encontrado nos versículos acima. Peregrino, que pertence por pouco tempo. Peregrino que pertence por pouco tempo. Em um lugar, alguém que é residente ali nem se fixa em localidade alguma. Né? A gente não está falando dos curdos, né? Aquela nação sem pátria. Não, eles têm uma pátria. Eles não se fixam, a gente não se fixa porque a gente sabe onde para onde a gente vai, nossa pátria do céu. O crente é retratado na Bíblia como alguém distante do seu lar verdadeiro, que é o céu. Portanto, na qualidade de estrangeiros, a igreja não deve se envolver nas corrupções e negócios deste mundo, que são contrários à sua natureza e posição. Isto descreve admiravelmente bem a vida de um verdadeiro crente, no que concerne a sua permanência na terra. Como peregrina, a igreja deve se concentrar em fazer o que fomos chamados para fazer, isto é, ide, portanto, e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a palavra peregrino ela é sensacional, inclusive a gente tem aqui até aquele livro eu não vou lembrar, e muita gente vai lembrar aí, e eu não vou lembrar, mas o livro do peregrino, que ele vai retratar, né, esse irmão que ele é peregrino, ele está numa caminhada, e ele se assemelha a nós estamos aqui nessa terra, com um propósito. Se você, meu irmão, está preocupado com as coisas da tua vida, se você está mais preocupado com o coronavírus quando você acorda, se você está mais preocupado com o teu salário que não vai sair, do que o reino, o reino de Deus e tudo que nele traz, você não está sendo um peregrino. Você não está aqui de passagem. Você está se preocupando. Você acha que... Eu acho que falta o entendimento, o nosso entendimento, de que o quê? Que a gente vai passar por essa terra e a gente vai viver uma eternidade. Então, muitos crentes, eles não têm sido caracterizados por ser peregrinos, porque eles estão se preocupando demais com essa terra. Eu sou um exemplo também de que às vezes eu me preocupo muito mais com isso. E se eu entendesse, agora também não estou lembrando o nome do pastor, e acredito que quando eu estava fazendo o estudo da lição, eu lembrava. Mas teve um irmão que ele falou que tentar explicar a eternidade para um cristão, para um fiel, para um irmão em Cristo. Tentar explicar a eternidade para ele seria muito difícil. Ele assemelha a explicação disso, de você entender a internet, você pegar a internet, toda a rede mundial de computadores, a internet, e tentar explicar para uma formiga. No caso, nós seríamos a formiga. É uma coisa muito grande, não dá de entender, não dá de compreender. E a gente acha que, porque nós vemos pessoas nascerem, se criarem, se casarem, viverem essa vida e morrerem, a gente acha que a nossa vida ela se resume a isso, a início e fim.
E a gente não tem, nós somos seres assim, nós somos seres finitos, nós somos criados, isso é até uma forma de defender Deus, né? Uma forma na apologética que a gente entende de defender Deus, porque nós somos seres finitos, a gente vai iniciar e vai terminar. E um ser infinito nos criou, entendeu? Então a gente tem que entender que nós não seremos, por uma parte de tempo, aqui na Terra nós somos peregrinos, nós seremos finitos. Mas com Cristo nós seremos infinitos, nós reinaremos com Ele. E a gente precisa ter esse entendimento, o cristão ele precisa ter esse entendimento. Se você está vivendo os seus dias, se você está indo, se você está na sua quarentena, eu estou tentando colocar esse contexto, mas se você está achando que vai se resumir a isso, cara, que miseráveis que somos, né? Que tristeza que será que se resume somente a isso, né? Tomara que não. Então somos peregrinos, a nossa vida ela é pouco tempo aqui, a gente tem que fazer, a gente está aqui de passagem, a gente vai permanecer por pouco tempo. É triste ver, por vezes, a igreja se envolvendo em corrupção, politicagem e partidarismo. Sua função deve ser a de transformar o mundo pelo poder da pregação. Lembre-se, não somos daqui, somos apenas peregrinos. Nossa verdadeira pátria é o céu, né, que eu acabei de falar. Então, o que faz um crente que vive como peregrino neste mundo, cujo coração está na pátria celestial? O que faz um crente? Pouco ele se preocupa com essas coisas. Ele gasta mais tempo. Eu sei que a nossa sociedade, de uma forma capitalista, a gente tem o quê? A gente tem que trabalhar para poder pagar o que a gente tem, né? Então, eu sei que durante muito tempo da nossa vida, dos nossos dias, a gente gasta com o quê? Com trabalho, às vezes com família, com a educação das crianças, né? E outras coisas. Mas nessa sociedade atual a gente merece, nós não merecemos, a gente deve o quê? Gastar mais tempo com as coisas lá do céu, com a nossa pátria. Imagina, né? Por muitas vezes a gente tem refletido, cara, se a nossa pátria ela não é aqui, por que eu estou me preocupando com o meu trabalho? Por que eu estou me preocupando em ser um político? É claro que você vai contribuir, aonde você está, você vai contribuir para a sociedade. Você, como cristão, você vai influenciar a sociedade, né? Mas tendo o entendimento que a gente gasta muito mais tempo com isso. Quantos de vocês, eu falo para mim também, não gastou mais tempo assistindo uma série, assistindo um filme nessa quarentena do que ler a palavra, ler sermões, entendeu? Assistir sermões bíblicos na TV, conferir o que os irmãos têm mandado nos grupos, no YouTube da igreja, né? Fica aqui essa crítica, né? Essa reflexão para nós mesmos. Então a gente vai agora para o último ponto, agora para o ponto 5, palavras que caracterizam, que descrevem os membros da igreja. A gente já viu hoje aqui o mais antigo e o mais difundido, que é a palavra cristão, né? A palavra cristão é muito difundida, a gente descreve como a gente trata um ao outro. A gente viu a palavra irmão, introduzido ali pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aquela carta para o Filemon, através de Onésimo. Ele está falando para o Filemon tratar o Onésimo, que antes seu escravo, depois convertido, ele passa a ser seu irmão na fé. A gente tem também a palavra crentes e fiéis, e a gente leu lá em Timóteo, o texto do qual Paulo ele vai instruir Timóteo que ele tinha que ser o quê? Uma expressão viva para os fiéis. Então, uma expressão viva, ela tem muitas coisas. Ele tinha que ser uma expressão viva na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Depois a gente viu que a nossa pátria ela não é aqui. Se você chegou, você passou o vídeo, chegou agora aqui no final, a gente viu peregrinos. A nossa pátria ela não é aqui. Então nós não pertencemos, a gente pertence a esse mundo por pouco tempo. Então somos peregrinos aqui, cumprindo uma missão. Tem até uma música dessa. E o último que a gente vai ver é que nós somos servos. Olha lá, palavras que descrevem os membros da igreja, você é um servo. O conceito humano de servo é depreciativo. Humanamente falando, ser servo significa ser inferior, menor, insignificante. Contudo, não é este conceito bíblico. Servo é um dos melhores títulos que um cristão deve aspirar. Ser como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, o exemplo de Jesus Cristo, e a gente vai ver bem isso em Filipenses, que Jesus Cristo ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e veio como um servo, né? No nosso conceito, realmente, no nosso entendimento, até pode pegar, né? Como sendo um pouco depreciativo. Ah, você é servo de alguém? Tá doido.
É um conceito totalmente diferente. Devemos ser servos, assim como Jesus Cristo foi. Desculpa, meus irmãos. Ficar sentado é muito difícil, mas tudo bem. A igreja é composta de ex-escravos do reino das trevas, da vaidade, da soberba humana e das concupiscências que há no mundo. O verdadeiro liberto é aquele que se deixa guiar pela vontade divina, sujeitando-se absolutamente a ela. Jesus Cristo é o Senhor da igreja por direito de compra. E isto faz de Jesus nosso Senhor legítimo, no sentido mais absoluto do termo. Servir a Cristo livra o crente da falsa liberdade que o mundo e o pecado oferecem, que é, na realidade, a forma mais terrível e cruel de escravidão que existe. Os indivíduos não regenerados são livres para se tornar mais perversos, mais escravizados pelo pecado. Perdemos nossa vida quando aceitamos Cristo somente para tornar e achar. Somente para tornar a achar. Isto é de conformidade com a mensagem de Jesus Cristo em Mateus 16, 25. O amor de Cristo é que nos constrange a sermos seus servos. Então, o entendimento que somos servos do Senhor Jesus Cristo, né? O entendimento que um crente regenerado, ele tem o poder, não o poder, mas ele tem o direito de ser servo. E agora ele pode servir. Antigamente, perdidos dos nossos delitos e pecados, a gente não tinha isso. A gente não tinha a gente não podia servir a Cristo porque a gente servia o que é o mundo, né? E como a gente servia, né? Hoje a gente pode ver que aquela servidão ao mundo era uma escravidão. A gente era escravo do mundo, a gente era escravo do pecado. Eu, antes de ser crente, eu não conseguia deixar de pecar. Eu achava que eu estava livre. Eu olhava para os irmãos, para os crentes na igreja, eu olhava lá para o pastor Carlos, para o pastor Aurino, eu olhava, rapaz, esses caras são escravos da igreja, né? E a gente tem um entendimento errado. A gente tem um conceito errado, né? Mal eu sabia lá que eu era escravo daquilo, né? E hoje, após Jesus Cristo, na sua graça, nos resgatar daquela condenação, que ali vinha a condenação eterna, quando Ele nos resgata para a sua maravilhosa luz, nós passamos a o quê? A servir esse Deus em atitude de gratidão. Ele nos comprou, Ele pagou por sangue, né? Somos dele, somos seus servos. Devemos o quê? Obedecer as suas ordenanças, obedecer o fundamento dos apóstolos, que é totalmente fundamentado na sua verdade. Então somos servos. Que exemplo Jesus nos deixou como servo? Muitos exemplos. Como é que faz a pessoa que age como servo? Como é que faz a pessoa que age como servo? Então, será que nós temos sido servos de Jesus Cristo? Será que a gente tem mudado o nosso estilo de vida, a nossa maneira de ser na nossa sociedade? Será que temos sido pessoas que são membros de uma igreja? Será que todas as palavras que descrevem o crente, será que nós temos sido elas? Será que vale a pena? Será que é coerente nos chamarmos dessas palavras dentro da igreja? Vamos caminhando agora para a nossa conclusão. Na próxima lição, vamos continuar analisando cada uma das palavras que descrevem os membros da igreja de Jesus e tirando proveito delas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros nesse mundo. Então, meus irmãos, a gente conclui a nossa lição aqui, a gente viu, acho que não de forma tão rápida, de uma forma um pouco nervosa, eu até peço perdão para os irmãos, que é um pouco complicado. Eu acho que esse vídeo aqui ele até saiu bem, os outros eu travei demais, mas de entendermos, de levarmos em consideração essas palavras, os conceitos que nós entendemos aqui, que ele seja verdade na nossa vida, que possa ser verdade, que essas palavras que nos descrevem, que nós sejamos, que nós tenhamos o direito de usá-las, que sejamos cristãos, que sejamos irmãos, que sejamos crentes fiéis, que sejamos peregrinos, que não nos preocupemos somente com essa terra. A gente tem uma pátria maior, né? E que sejamos servos. Somos comprados por alto preço, por um alto preço. O sangue de Jesus Cristo ele nos comprou e nós devemos ser servos dele, tá bom? Então eu quero terminar fazendo uma oração com os irmãos. E semana que vem a gente está de volta. Oremos. Seu Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo dia. Muito obrigado porque a Tua palavra ela é verdadeira, a Tua palavra ela é viva nos nossos corações. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a viver de uma forma digna, meu Deus, do Teu Evangelho, da Tua verdade. Que possamos entender isso, meu Pai. Nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, até semana que vem. Que Deus os abençoe.